a vida é dinâmica. Quem vive parado está depressivo e não constrói nada. Deus abençoe a todos. Nós queremos convidar as mulheres, nós queremos abençoar a vida de todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Então eu gostaria que as mulheres saíssem do seu lugar, viessem aqui receber essa oração, essa bênção. Nós vamos fazer uma oração especial por vocês. Estou vendo aqui mulheres de todas as idades, de todos os tipos, morena, ruiva, loira, umas mais magrinhas, outras mais cheinhas. Mas uma coisa nos une, a nossa fé. E Deus tem colocado poder, unção, a qual muitas ainda precisam descobrir. Você sabia que a gente tem um poder muito, muito grande. Você vê que até uma criança... Quantos anos tem a Macleia, a Aninha? Acho que é 6 anos, né, Bru? 7 e 5. 2 crianças que desmontam um marmanjão desse. Que não tem conhecimento, não sabedoria, mas elas têm algo que a gente tem que aprender com elas. Pureza e amor. O que motiva a gente é a fé, é o amor à vida, o amor a Deus, o amor à família. E quem acompanhou aqueles vídeos que eu fiz no Insta, a Bíblia é cheia de mulheres. Muitas vezes se prega sobre Davi, Abraão, vários personagens, mas a mulher está destacando lá. Tem mulheres que levam nome na Bíblia. E a gente precisa olhar cada dia essas mulheres e nos inspirarem nela. Porque Ana chorou que não tinha filho. Tem umas aqui que choram que não tem marido, ou porque não tem emprego, tem alguma coisa. Mas o que ela foi fazer? Ela reclamou? Ela se frustrou? Se lamentou? Foi orar. E ela estava no templo orando, ainda foi julgada. Ela abandonou o templo, abandonou a Deus, e ali foi a vitória dela. E Agar? O que a gente aprende com Agar? Que até no deserto Deus supra as nossas necessidades. E Sara? Deus opera o impossível. E Raquel? Se for para eu ficar citando aqui, que eu acho que vocês acompanharam, a gente aprende muito. Mas tem uma em particular que mexe muito comigo. Esther. Esther, ela contagiou o povo dela inteiro para jejuar e orar, para que eles pudessem tivessem o livramento. Então, olha o poder que nós temos. Você tem o poder de destruir ou de construir, de contagiar não só a sua família, mas por onde você passa. A bênção do Senhor tem que estar sobre você. E o melhor presente nesse dia, até quero perguntar, quem que recebeu o presente aí? Levanta a mão. Eu não recebi. Meu... É para ele ficar constrangido. De verdade, hein? De verdade, não era nem para nós estarmos aqui hoje. Nós viemos justamente porque a Liliane queria estar aqui hoje para abençoar. Nós chegamos na madrugada, mas na madrugada mesmo. Eu saí de São Paulo, já era tarde da noite. Nós viemos por volta das 3 horas da manhã, por aí, porque ela queria estar aqui. E ainda não veio a família completa, teve parte da família que ficou lá. Mas
Mas eu vejo assim, vocês estão me vendo triste? Cara de frustrada? Mas uma coisa eu quero falar para vocês. Eu sou uma mulher como você. Eu também entendi que eu acordo com as minhas complicações na mente. Porque a gente tem... A minha sogra, acho que é o primeiro ano que ela me liga para desejar Feliz Dia da Mulher. E a gente tem ela como inspiração. Olha essa igreja, olha vocês aqui. E a bispa é a nossa líder, é a nossa inspiração. Mas quero falar um pouco de mim, rapidinho. Eu aprendi a ir a Deus na minha aflição ou nos meus desejos. Ele ainda fez uma pergunta para mim. E hoje, em relação a isso, eu falei assim, eu amo ele. Eu estou aqui para honrar a vida dele. E sempre pedir para Deus usar ele de forma ousada e poderosa. E ele ama as almas. Ele é meu esteio como marido. Mas meu alicerce é Deus. Vocês estão entendendo? É Deus. Ele já me falou muitos nãos. Mas eu dobrava meu joelho. Aí vinha o sim. Olha o caminho. E hoje eu separei um momento com Deus, que eu preciso de uma resposta. E eu estou compartilhando porque não tem presente melhor do que uma oração, gente. Se você foi presenteada, você teve o privilégio, parabéns de quem veio. Pode ter vindo de uma amiga, de um filho, do marido. Mas nas primeiras horas do dia eu recebi uma mensagem que a mulher colocou o marido para orar por mim. E eu precisava daquilo. Eu precisava muito daquilo. E Deus quer sustentar você. Mas você precisa ir para Deus. Eu não sei qual que é o seu problema. Não sei qual que é o teu sonho. Mas Deus move céus e terra. Porque Ele criou tudo nesse mundo. Tudo nesse mundo. Ele responde fé. Não há mar que Ele não possa abrir. Não há coração que Ele não possa amolecer. Mas nós temos uma força que é nossa. Olha essa igreja. Tem mais mulher ou tem mais homem? Mais mulher. Homem, vocês são uma bênção. Vocês têm a força, têm a testosterona, vocês têm coragem, têm ousadia. Vocês é aquilo que uma mulher precisa. Mas homens de verdade, homens que enfrentam, que traz proteção. Eu nunca reclamei de uma posição que ele sempre teve, que ele é super protetor, exigente, ele tem coisas que para mim é essencial, nunca reclamei. Mas por que a igreja está cheia de mulher? Porque nós somos sensíveis, somos determinadas, nós acordamos na madrugada, nós deixamos de comer a melhor carne para deixar para eles, nós deixamos de comer o Danone para deixar para o filho, nós deixamos de comprar a melhor roupa para nós, para comprar para eles. Isso é amor, isso é fé, isso é renúncia. Você tem algo dentro de você. Eu quero orar por você. E Deus vai responder às suas orações. Lança fora toda dúvida que não é para você, que eu não vou viver mais isso. Não tem o dia do homem, tem? Que eu saiba, não, tem? Todos. Mas tem o dia da mulher. Tem o dia da mulher. E eu quero orar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você pense como que você quer que a sua vida seja em 2023. Mas em primeiro lugar, antes de você conquistar tudo aquilo que você quer, você primeiro tem que ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Porque quando você quer andares mais altos, objetivos são grandes, você tem que estar preparada.
E as nossas armas que Deus nos deu é a palavra e a oração. Você tem que calçar ela e caminhar através dela, senão você vai se frustrar. Porque é o seguinte, homem, qualquer um, homem, mulher, ser humano, ele pode te desapontar. Ele pode atrasar com aquilo que ele falou, ele pode não cumprir, ele pode mudar o acordo, mas Deus não muda de ideia, Deus não renuncia. E Ele manda você orar e pedir, esperar nele, que o milagre vem. Vem. Eu fiquei muito feliz domingo, na hora que eu fui embora, eu encontrei com um membro, uma moça, e eu falei, gente, eu tive, até tinha que ter sido mais ousada, ela estava com um homem, mas eu falei, eu não lembro do marido dela. Aí na hora de ir embora eu falei, quem que é? É o marido dela, faz anos, ele está vindo na igreja. Esse é o Deus que a gente serve, Deus de milagre. Vamos orar? Senhor, eu estou com cada mulher aqui, meu Pai, solteira, casada, está sozinha, ou está com o marido aqui na igreja. Mas, Senhor, nesse dia especial, meu Pai, que o Senhor permitiu, Senhor, que o mundo inteiro fizesse menção da mulher, da importância da mulher, tanto da beleza exterior como da beleza interior. Meu Pai, mas como mulheres que nos inspiram na Bíblia, mulheres, Senhor, neste mundo, com a nossa própria bispa, minha sogra, Senhor, são mulheres que estão aí vivas, Senhor, e nós comemos do fruto de oração delas. Meu Pai, nós sabemos o Deus que nós servimos, e eu quero que cada mulher que está aqui na frente, meu Pai, primeira coisa, Senhor, se ela não se sente capaz, se ela está se sentindo frustrada, desanimada, desencorajada, Senhor, que o Senhor derrame do teu bálsamo e cure este coração, meu Pai. Levanta o ânimo, renova as forças físicas, emocionais, Senhor. Que ela seja, meu Pai, renovada na força do teu poder, e não na força de palavras humanas, mas aquela, meu Pai, que nos coloca de pé, meu Pai, e nada tem o poder de nos derrubar, Senhor. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, os desejos, aquilo que ela está pensando, sonhando, desejando, Senhor. Senhor, essas mulheres têm sonhos, têm projetos com a família, projetos pessoais, projetos para a igreja, meu Pai, e é o Senhor que vai financiar a cada uma delas. Senhor, a resposta que vem dos céus, meu Pai, ela é impactante, ela é fogo, meu Pai, nada impede o agir do Senhor, e eu quero, Senhor, orar por essas mulheres. Senhor, pedir honra a cada uma, restaura casamento, abre portas de emprego, salva familiares, meu Pai, mas faça um rebuliço, como o Senhor fez no vale de ossos secos, meu Pai, juntando ossos a ossos, colocando o teu Espírito, trazendo vida, Senhor, àquele lugar, e formou um exército, Senhor, que ela possa enxergar a tua glória, o teu poder, vendo o rebuliço acontecendo, meu Pai, na vida dela. Senhor, que esse sonho comece a crescer, meu Pai, que ela comece a confiar no Senhor, meu Pai, que as forças do braço dela comecem a voltar, meu Pai, que ela seja animada pelo Senhor, encorajada, levante e ande, creia que o milagre é seu, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, olha o clamor dela, eu não sei o que ela quer, mas eu sei que nessa noite, meu Pai, o Senhor é o Deus que realiza sonhos, o Senhor é o Deus que responde oração, o Senhor é o Deus que responde fé. Meu Pai, um dia especial dessas mulheres, eu quero abençoar a cada uma delas, meu Pai. Senhor, aquilo que estava morto, reviva. Senhor, aquilo que ela pensou que não era para ela e vai ser para ela, porque o Senhor é o Deus de milagre. Aquela que veio procurar cura, sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Aquela que veio buscar restauração, que haja restauração em nome do Senhor Jesus. E nós, homens, nós mulheres que estamos aqui no altar, nós abençoamos a cada uma delas
profetizando o sobrenatural, o milagre, os projetos, os sonhos materializados em nome do Senhor Jesus. E eu ligo, Senhor, a cada oração aqui na terra, para que seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você crê? Você toma posse? Não abre mão da sua vitória. Tudo é possível que crê. Se você crê, então vai se tornar possível. Amém? Lembre-se do poder dele. Não olhe para a dificuldade. E se o sonho é grande, Deus é maior que o seu sonho. Deus abençoe vocês e feliz Dia da Mulher. Deus abençoe. Obrigada, eu a amo demais. Obrigada, Silvia. Reforça aí o dia aí, dá um abraço forte nela, vai. Dá um abraço forte nela, fala, eu te abençoo, eu concordo com essa oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, pode sentar, gente. Como falamos, realmente para estar aqui hoje com vocês foi uma determinação. Tínhamos ainda compromissos, mas a Liliane ainda disse, eu gostaria de estar no Dia das Mulheres e abençoar a vida de todas as mulheres que vão estar conosco essa noite. Vamos lá, lê aqui comigo, a fé. Então, esse é um ponto importante, nós vamos falar sobre isso. Não vamos falar simplesmente do cultivo familiar, mas nós vamos falar sobre esse tema tão importante que é a fé ativa o ânimo. Deus quer nos levar para um nível que ainda não experimentamos. E aí, cada ano Deus tem liberado para nós uma palavra profética, uma unção para o ano. E nós temos, como a igreja, ela jamais começa um ano sem projetar o ano, sem consagrações, sem esse período de oração, esse período dos projetos de conquistas que é tão forte. E aí eu posso dizer o seguinte, só deixar isso para vocês. Eu acredito seriamente porque um ano tem sido superior ao outro. Com todas as batalhas, com todos os desafios, um ano tem sido superior ao outro. Então, eu tenho certeza que esse ano não será diferente. Por isso que você não pode perder o foco, não pode se distrair. Porque o que acontece? Quando o diabo ele consegue fazer isso aqui, ó, roubar o teu ânimo, ele rouba as tuas forças. E a alegria do Senhor é a sua? Vamos lá, a alegria do Senhor é a sua? Então, por isso que você não pode, é como a Liliane falou, é assim, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Então vamos lá, João 16:33 diz assim,
Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Leia em voz alta comigo. No mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Nós passamos por muitas aflições, mas nós já passamos com a garantia da vitória, com a garantia que nós venceremos também. Não tem, são diversas situações nada fáceis, mas em Deus nós temos paz. Não só paz, nós recebemos do Senhor o ânimo, a unção, o bom ânimo para superar, para vencer, seja qual for a situação. Então, quando o Senhor diz, nós tem de bom ânimo, nós precisamos aprender a adquirir o hábito. Nós sempre falamos sobre o poder das palavras, né? E o poder do autoaconselhamento. Quem quer se tornar uma pessoa forte, por favor? Não tem jeito de você se tornar uma pessoa forte sem você passar por desafios que vão treiná-lo para que você se torne uma pessoa forte. Não tem como. Nós não queremos passar pelas tribulações, mas são elas que nos tornam pessoas mais fortes. São elas que trazem esse revestimento. Então, Jesus disse, eu venci. Então nós precisamos repetir as palavras do Senhor. Se o Senhor venceu, nós também vamos vencer. Diga assim, eu também vou vencer. O que eu preciso fazer? Crer na palavra. Diga comigo, diga, eu preciso crer na palavra. Eu falei uma coisa nesse domingo, eu atendi algumas pessoas esses dias, e quando eu falo assim, gente, é só para citar o exemplo, tá? E quando eu falo, muitas pessoas estão e elas me ouvem. Eu disse assim, uma pessoa que recebeu um conselho meu, porque direto isso acontece, de eu dar um conselho e o conselho ser ignorado. Porque muitos de vocês precisam ter muita certeza quando você quer falar com o pastor. Se você está aberta para ouvir e vai acatar, ou você já chega com a sua opinião, simplesmente, você quer escutar alguma coisa, mas dentro de você já tem uma decisão tomada. Porque muitas pessoas fazem isso. Ou querem transferir responsabilidade, né? Porque quer que o pastor afirme algo, simplesmente para que se algo não fluir ou não der certo, a pessoa diz assim, foi o pastor que me aconselhou. Nós precisamos ser autorresponsáveis. Então, eu atendi uma pessoa, que eu atendi ela há cerca de 12 anos atrás. E o conselho que eu dei foi ignorado. E eu fui claro, explícito, eu falei, não faça isso. Não faça, porque vai dar errado. Mas ela passou por cima e fez. Então, quando ela voltou agora, o que eu fui obrigado a dizer para ela? Você, depois de muitos anos, você está voltando aqui. Então, eu tenho algumas coisas para dizer a você. Primeira coisa que eu quero te dizer. A palavra nunca te governou. E se for para você me ouvir e ignorar de novo, não tem sentido. Porque o conselho que eu dou a você é com base na palavra. Nós temos a prática. Não tem um dia, chega a ser para vocês podem até achar que é cansativo. Mas por que nós fazemos questão de ler tanto? Ler tantos versículos, dar tanto respaldo bíblico? Para que não fique em palavras de homem. Para que você fique com a palavra. Isso não fui eu que escrevi, não sou eu que estou falando. Eu estou transferindo a você os ensinamentos do Senhor Jesus ou os ensinamentos de Deus, que está na Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto, eu preciso aprender a ser governado, tomar as minhas decisões à luz da palavra. Por quê? Porque se eu ignorar a palavra vai se cumprir de uma forma ou de outra.
seja para o bem ou para o mal, ela vai se cumprir. Então é muito melhor que eu não a ignore, que eu anule os meus sentimentos, as minhas emoções, porque muitas pessoas, as decisões são por conta das emoções. Ah, não estou com vontade. Não, não é o que eu quero fazer. E justamente por isso que a palavra, ela penetra na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, separando emoção e razão. Está entendendo? Sim ou não? Aonde eu estou seguro, mesmo parecendo que está tudo errado, quando eu tomo uma decisão à luz da palavra. Aonde eu estou correndo um risco, quando eu anulo a palavra e eu tomo uma decisão com base nas minhas emoções ou no meu achismo, ou com base nas minhas experiências ou na experiência de alguém que não toma suas decisões à luz da palavra. Então deixa eu só falar uma coisa. Eu lembro que ele falou que, antes do bispo subir para atender ele, é isso que a gente tem que lembrar, que é a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Eu falei, não, pastor, já vou te adiantar. Eu estou voltando aqui para voltar. Mas esse que ela está falando é um de 20 anos, eu estou falando um de 12. Esse eu é mais estou achando um que é caso. outro. Mas você vê, as coisas só se repetem. O ser humano comete os mesmos erros. E ele falou assim, esse outro, que eu estou aqui para começar da onde eu fui chamado. Quer dizer, ele deu volta na montanha várias vezes. Porque já não fazer certo é que aos nossos olhos humanos, a gente acha que o nosso jeito está certo. Não quero renunciar a isso. Não quero ouvir a palavra. Você só está atrasando aonde você quer chegar, aonde Deus quer te colocar. É melhor a gente entender e ceder para aquilo que a palavra te orienta. Porque olha o tanto, esse outro é 20, esse outro que você está falando 12. A gente não precisa. A gente precisa morrer para si, ouvir a Deus, porque Ele fala. Gente, Ele fala com qualquer um, com todos. A diferença é que ignora. Ah, não é a voz de Deus. Não, é a voz do Espírito Santo. Ele está te pedindo, Ele está te dando a direção. Ele falou, não é agora, não, faz desse jeito. Não, dá esse passo, se humilha, pede perdão. Não, desiste disso. Não, está na hora de você tomar atitude. E a gente finge que não é com a gente. Ou a gente fala que não é a voz do Espírito, mas a voz do Espírito nos dá a direção. Então, presta atenção numa coisa que eu vou dizer a você, importantíssima. Tem uma escola de alta culinária francesa que os maiores chefes do mundo, eles passam por lá. E as receitas que são construídas ali são testadas dezenas e centenas de vezes ao ponto de chegar a quase a perfeição e cair na graça dos maiores chefes do mundo. Por quê? As receitas foram o quê? Quantas vezes? Dezenas, centenas de vezes. Então significa o quê? Que se você pegar aquela receita e você fizer exatamente igual, você vai conseguir fazer coisas, pratos, exatamente igual, mas você tem que seguir aquela receita. O que o senhor quer dizer com isso? Tem uma receita, tem um passo a passo na Bíblia para que a gente possa construir uma vida de sucesso, uma vida poderosa. Então, eu não preciso quebrar a cara, eu não preciso descobrir a roda. Não, tem uma receita. Existe uma receita. E quando você segue aquela receita, vai fluir, vai dar certo. As coisas vão sair. Então, é isso que você precisa atender. Então, o que acontece conosco aqui? Vamos falar de alguns personagens bíblicos que eu vou só dar uma pincelada rapidinho. Por exemplo, Noé. Noé, a Bíblia diz que no meio de uma geração corrupta e pecaminosa, Noé, ele foi um homem que andou com Deus. Diga a palavra comigo, andou com Deus. Foi o único que literalmente fez diferente de todo mundo. Qual foi o resultado disso? Ele salvou a si, salvou a sua família, porque fez diferente e provou o mundo inteiro que é possível andar no mundo, numa geração corrompida, e não se corromper.
Quem entendeu isso, por favor? Só que é uma decisão. É uma decisão. É necessário crer. Noé, ele conseguiu ser diferente porque ele creu. E aí entra, só te interrompendo Pode um pouquinho, falar. porque o que a gente mais escuta a justificativa? Ah, mas está todo mundo fazendo. E hoje nem todo mundo está fazendo as coisas erradas, porque tem um povo que realmente quer a Deus. Mas na época de Noé, estava todo mundo fazendo errado. E ele podia ter falado, não, Deus, mas se você quer que eu faça arca, mas está todo mundo fazendo. Mas qual foi a escolha dele? De seguir a orientação de Deus. A receita dessa cozinha renomada. E ele fez o certo. E o mais importante, ele, seja você mulher ou seja você homem. A gente sempre ensina na Bíblia que basta um fazer a vontade de Deus. Basta um acreditar. E a família inteira pode ser beneficiada. E não só a família, uma nação. Então, vale a pena você fazer o que Deus te pede. Abraão. Diga comigo a palavra Abraão. Qual que é o ponto forte de Abraão? Aos 75 anos de idade, ele decidiu romper com tudo que conhecia e começou uma vida nova com Deus. Com que idade, gente? Você já parou para pensar? Aos 75 anos de idade, o cara romper com tudo e falar assim, não, chega. Eu quero servir esse Deus. Eu quero ser dirigido por Deus. O pai não era exemplo. O pai dele adorava deuses, os deuses da Babilônia. E ele, aos 75 anos, ele tomou uma decisão radical, juntamente com a família, partiu para uma terra desconhecida, que Deus nem falou para onde ir. Ele simplesmente falou, sai daí, vai. E aí, se tornou o pai, o nosso pai na fé. Então, são pessoas que tomaram decisões radicais. Então, encheu-se do Espírito Santo, o Espírito Santo tomou aquela família e se tornou um exemplo para nós. A Bíblia diz que nós somos, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, cada vez que a gente escuta coisas como essa, nós falamos assim, o que eu preciso fazer? Eu não gosto de, às vezes, quando eu começo a trazer para vocês os exemplos, tem gente que a primeira coisa que grita dentro dele é o seguinte, ah, mas foi Abraão, ah, mas foi Noé. Não, está cheio de exemplos. Do nosso lado, no nosso meio. Está cheio de gente vivendo aquilo que está escrito. Porque é aquela frase que eu sempre digo para vocês, diga comigo, se está escrito, tem que acontecer. Esse é o Espírito que tem que estar dentro de você. Enquanto você ficar lendo a Bíblia como um livro de história, nada vai se cumprir na sua vida. Mas o dia que você começar a ler e pegar o espírito dela e você disser para você mesmo, espera aí, se está escrito, tem que se cumprir e vai se cumprir. Então, Jó passou por situações que muito poucos seres humanos suportariam passar. E aí, não murmurou, não reclamou, não desistiu de Deus, não desistiu da fé, e no meio ao caos, o que ele falava? Eu sei que o meu Redentor vive. Não é poderoso? Sim ou não? E se no momento que ele ficou sozinho, sem amigos, sem o apoio familiar, perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, e o cara vira e diz, eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei com esses olhos e não com outro. Foi tratado como um lixo pela sociedade. Do que nós estamos falando, gente? Do que nós estamos falando? Do quê? De fé. É diferente hoje? Não.
Nós estamos num mundo caótico, nós estamos num mundo corrompido, as pessoas não querem Deus, se fala muito de Deus, mas não andam com Deus. E existe, eu sempre falo uma coisa, em um sermão nosso recente, é muito fácil se destacar hoje. Você sabe por que é muito fácil se destacar? Porque nós vivemos numa geração fraca. É simples, você quer se arrebentar, é fácil se destacar. Porque a nossa geração é a geração fraca. Pessoas fracas, pessoas desistentes, não são perseverantes, pessoas que se entregam facilmente, pessoas que desistem facilmente, pessoas com caráter fraco. É muito fácil de se destacar. Às vezes tem gente que fala assim, não, é difícil a concorrência. Não, querido, gente forte, de caráter forte, são poucos. É muito pouca gente. Sabia disso? É muito poucos. Nós estamos numa geração mimimi, fraquinha, desiste fácil, se entrega fácil, não tem resistência. Jó disse assim, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quem se lembra de quanto tempo durou, para quem gosta do Evangelho segundo Jó? Quanto tempo foi o sofrimento de Jó, quem sabe? No máximo. Quando as pessoas falam da história de Jó, parece que ele sofreu uma vida inteira, ele não sofreu um ano. Passou pela sua prova, aprovado, deu a volta por cima, foi superando, superou. E Jó foi a minha... Sabe uma coisa, só antes dela concluir? Por que Jó deu a volta por cima? Não perdeu o... Imagina um cara que está dizendo para ele o tempo todo, no meio daquele caos, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei. Eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei. E ele falava, não, eu verei com esses olhos, não com outro. Amém? Pode falar. Jó, ele tinha prestígio. Muitas vezes a palavra dele era a última. Ele perdeu o dinheiro, os filhos. Os melhores amigos estavam tentando justificar o porquê que ele estava naquele estado. E, por coincidência, a pessoa mais importante da vida dele aqui na Terra era a esposa, né? Porque tem que ser a esposa, tá, maridos? Né? A gente é muito importante na vida de vocês. Mas foi tolo. Não. Por que eu falo? Ele estava tudo contra ele. Ele tinha prestígio. Ela é tido como sábio. Mas você vê como que o mundo não mudou isso hoje. Quem já passou por quedas e levanta e perdeu financeiramente ou está doente, o povo começa a apontar. Porque eu gosto de meditar em Jó mais profundo, porque ele ficou doente, estava ocupado. Ele perdeu dinheiro, perdeu prestígio, não era mais sábio. Porque a única coisa que ele ainda podia falar é através da sabedoria. Ele talvez não podia te levar para jantar, não ia dar mais as joias para a esposa, não tinha filhos para contar história, né? Não tinha mais como oferecer sacrifício pelos filhos, porque não tinha nem o dinheiro de sacrifício, não tinha mais os filhos. Então, para que se preocupar com isso? Mas ele tinha uma coisa ainda, a fé. Só que aí entra os amigos para tentar confundir a mente dele, e foi quando ele entra na defesa dele. E é ali que eu vejo que qualquer um pode fazer isso. Você faz tudo certo, você é fiel, você é dizimista, você passou por uma dificuldade, porque todo mundo tem o seu deserto a passar, a gente tem que ter essa consciência, todo mundo uma hora vai ser provado, e a gente ora a Deus para que todo mundo passe aprovado e não reprovado, e na hora que ele vem com a defesa dele, que na minha opinião ele quebra a cara, porque aí ele vai tentar falar, porque eu fiz isso, foi aquilo. Só que aí chega um quarto amigo, que era o mais novo de todos eles, chama a atenção de Jó, dos 3 amigos, e fala, você está aí se justificando? Onde que você estava, né? Que aí depois Deus fala, onde você estava? E ele mostra a sabedoria, ele mostra as questões das riquezas, que Deus deu sabedoria ao homem, e é assim que também a gente tem que orar. O ouro que estava escondido nos pó.
nas cavernas, que nem a águia, o gavião não enxerga. E ele começou a mostrar a grandeza do Senhor. E esses heróis da fé, essas pessoas, Abraão, Noé, Jó, e assim vai aqui alguns outros exemplos que nós vamos dar, não olharam para a situação que eles estavam, não olharam para os amigos, não olharam para o que perderam. E também não tinha familiar para apoiar. Permaneceu com a fé viva. Os ânimos ficaram voltados ao Senhor. Porque quando ele dá a ordem, o que aconteceu com Jó? Tudo em dobro, né? Coitado, Deus tinha que ter dado uma nova esposa para ele, né? Já que levou os filhos, podia ter levado junto a esposa. Você vê como é sério? Ué, os filhos morreram, por que não morreu a esposa, que ainda é pesar o fardo dele? Mas aí mostra, mais uma vez, se o teu cônjuge, ou alguém da tua família, ou alguém da tua empresa não vive a mesma fé, creia você, seja fiel a você. Você dobra o joelho e fala, Senhor, como Jó não negou a fé, Jó permaneceu firme, com a carne toda moída, rasgada, fedendo em vida, fez ele e a digníssima esposa dele usufruir do melhor no final, que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Isso se cumpriu na vida de Jó. E pode se cumprir e vai se cumprir na nossa vida. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Mas tem que permanecer firme. Bispo estava falando de Abraão. Eu gosto da história de Abraão, porque todo mundo fica falando assim, o povo de Israel, a nação escolhida. Não, é a nação escolhida porque Deus escolheu Abraão. Aí, sabe como que eu oro? Senhor, escolha a minha família, escolha a gente, para que a nossa descendência seja numerosa e abençoada. E tem a visão do Senhor. Mas para isso, nós procuramos sempre fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor, mortificar a carne, manter essa fé, esse ânimo avivado. Pode vir situações, pode vir problemas, mas a gente se segura na palavra do Senhor, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Lê mais uma vez aqui, por favor. Quem está desanimado? Ai, glória a Deus. Está vendo? Por que é tão importante? A fé ativa o ânimo. A Bíblia nos ensina o seguinte. Eu tinha aqui para falar Moisés, eu tenho para falar Daniel, que são pessoas que teriam tudo para desistir, não desistiram, e muitos outros exemplos. Vamos falar de Isaías, deixa eu ler Isaías aqui. Então ouvi uma voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, envia-me. Olha que coisa interessante. Deus não falou quem ia enviar. Simplesmente, o Senhor falou, Deus usou um sujeito indeterminado. Quem enviarei? Era um propósito, diga comigo, um propósito. Olha o que ele diz. Quem há de ir por nós? Deus não falou o nome de Isaías. E aí ele vem e diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe aquela frase que nós repetimos, fazemos vocês repetir continuamente? Diga assim comigo, diga, Senhor, seja lá o que o Senhor for fazer, não me deixe fora. Não me deixe, seja lá o que o Senhor estiver fazendo no mundo, não me deixe fora. Prestou atenção? Sim ou não? Espera aí. A quem enviarei? O Senhor não falou, Isaías, estou te enviando. O Senhor falou, quem? Ele falou, envia-me a mim. Me usa. Faz de mim um instrumento. Mas você sabe, deixa eu falar uma coisa para você sobre esse tipo de oração. É muito comum a gente dizer assim, presta atenção. Você pode errar, eu posso errar, nós pastores podemos errar, dizendo assim, Senhor, me usa.
Senhor, me usa como instrumento, como um mantenedor na tua obra, me usa como um grande investidor, me usa para curar, me usa para evangelizar, me usa para ganhar multidões para o Senhor, me usa para isso, me usa para aquilo. Todos nós podemos fazer isso. Parece que nós estamos fazendo uma oração top. Antes de usar, Deus quer relacionamento com você. Diga comigo, antes de me usar, Deus quer ter um relacionamento comigo. Prestou atenção nisso? Vamos pensar no relacionamento aqui. O que fortalece um relacionamento entre um casal? Cumplicidade, doação. Mas vamos pensar se a Liliane só quisesse me usar para algo, ou se eu só quisesse usar a Liliane para algo. Seria legal isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu não quero ser usado. Você não quer ser usada. Ela não quer ser usada. Então, antes nós precisamos ter um relacionamento. E muitos, não só com Deus, porque muitas pessoas, ele até faz essa oração, me usa, mas Deus nunca realmente usa para aquilo que ele pede. Porque antes de usar, Deus quer um relacionamento com você. E se Deus quer um relacionamento com você, vamos fazer esse paralelo. Deus quer que você tenha um relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família. E o que o diabo sempre fica instigando? Os ânimos, né, de todo mundo. Para que haja uma competição. E casamento não é uma competição. Porque se é uma competição, quando um ganha, o que acontece com o outro? Perde. Mas, se for uma competição, um casamento, não existe na realidade ganhador, porque todo mundo perde. E os filhos? E quem está próximo? Então, quando é um relacionamento, um não compete com o outro. Um não deseja mal o outro. Não fica aquelas palavras, você vai ver, precisa acontecer com você. Não. Ou você vai pagar. Você vai pagar. Isso é competição, praguejação. Isso não é usar a receita da Bíblia para vencer. Relacionamento é um compreender o outro, um sabendo como falar, saber ouvir. Porque se tem uma coisa que o ser humano não gosta, o ser humano, eu, Liliane, Maurílio, Bruna, Vitor, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta que aponta os defeitos. Mas o que a Bíblia fala? O tolo não gosta de ser corrigido. Mas o sábio ouve a repreensão. Então, quantas vezes nós fomos tolos e tolas? Não queremos ouvir. Se a gente pegar a palavra de Deus, deixar entrar no nosso coração, na hora que vem a correção, eu faz muitos anos que eu mudei a mentalidade, mudei. Eu não gostava de ser corrigida, porque eu achava que se eu tivesse errado é porque eu tinha feito muito, era a minha justificativa. Não é aí essa frase, esse mantra do mundo? Erra quem faz. Uai, tudo bem, tá certo. Mas quem erra tem que ser corrigido. Então, quando vem a correção, primeira coisa, eu faço isso comigo. Se eu não quero ser corrigida, eu vou lutar para não errar. Mas se eu errar, eu vou falar, não, eu sou sábia. Então, eu tenho que ouvir. Só que, num relacionamento, qualquer um, entre empresário, familiar, pai e filho, marido e mulher principalmente, eu tenho que saber como falar. E eu tenho que aprender a ouvir. E se por acaso o ânimo alterar, respira fundo 10 vezes, que você vai perder até o fôlego, que você não vai nem ter força para falar. Mas isso é viver com sabedoria.
Isso é ter relacionamento, desenvolver, evoluir. Chegar uma hora, você até quer falar, o que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar. E você vê que as grandes empresas, eu não sei mais como que está, né? Não sei se tem algum empresário, ISO 9001, 9002, essas coisas que tem, que é controle de qualidade. E as grandes empresas, o que eles fazem? Não coloca a caixinha lá? O que precisa melhorar? O que está bom? Qual que é o conselho? Gente, eu tinha que ter essa caixinha dentro de mim. Porque se eu quero ser a melhor esposa, se eu quero ser a melhor pessoa, eu tenho que estar disposto a ouvir. Isso é sabedoria. Prestou atenção no que ela falou ou não? Prestou ou não? Ou teve um momento de um cochilo de olho aberto? Cochilou? Para você receber o selo de qualidade, tem muitas coisas que estão envolvidas ali. Ontem ainda eu estava voltando na viagem, a gente estava conversando. É muito comum você escutar sobre um filme, quando ele é muito elogiado. Como é que vem a palavra? Foi muito elogiado pela? Crítica. E muitas vezes é criticado pela crítica. E é criticado pela crítica. Só que, geralmente, eu me lembro, se todo mundo fizesse, né, isso na sua vida, eu me lembro de alguém que foi daqui, ele montou uma empresa, aliás, ele assumiu uma empresa em um outro estado, e ele saiu daqui e diz que quando ele começou lá, então era no ramo alimentício. Aí ele começou, as pessoas começaram a criticar alguns pontos. Criticou um item do produto que ele produz, ele foi e consertou aquilo. Aí foi e criticou o banheiro dele, ele foi e reformou o banheiro. Aí criticou uma outra, ele foi melhor. Com aquelas críticas, ele foi aperfeiçoando. Prestou atenção? Sim ou não? Ao invés dele receber e dizer assim, vai merda, não está feliz, vai para outro lugar. Não é assim que as pessoas fazem? Sim ou não? Aqui é assim mesmo, não tá legal, tem quem quer. E hoje, inclusive hoje, quando eles me mandam mensagens, fotos, eles cresceram tanto, expandiram tanto, prosperaram tanto, que é lindo de se ver. É lindo, justamente invertendo, porque quando você é pequeno por dentro, quando você não é seguro, qualquer coisa toma proporções gigantescas. Então, se a pessoa faz uma observação, é mais ou menos por aí. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, né? Eu falava muito isso antigamente, e a gente fala isso. Imagina, né? Nós estamos cercados de gente chata. Estamos ou não? Sim ou não? Nós estamos cercados de gente chata. Mas, meu querido, mas se você perder um chato hoje, perder um chato amanhã, outro chato depois da manhã, outro chato depois da manhã, daqui a pouco você não tem ninguém. É verdade ou não é? Daqui a pouco está orando para o chato voltar. Daqui a pouco está orando, Senhor, manda um chato. Estou precisando de pelo menos... Estou precisando de mais ou menos um chato, porque está um paradeiro isso aqui. Então, traz isso para a vida. Eu e a Liliana, nós temos uma coisa muito legal. Às vezes, quando a gente vai conversar sobre algo, a gente já dá aquela desarmada falando assim, não é uma crítica, tá? Aí eu já preparo, já vem, então tá bom. Presta atenção, quero falar uma coisa, não é uma crítica, não estou criticando, tá bom? Então, você já dá aquela desarmada, já, né? Diferente, esse é o método dele, né? Esse é o método dele, eu já prefiro falar assim, nossa, bem, você é tão assim, você é tão, eu elogio. Depois eu falo, mas... Passa um anestésico para dar aquela agulhada. Homem você viu, mulheres? A mulher vai rodeando, faz a lista lá para depois... Homem não é crítica. Assim. Eles são objetivos. Mas é bom. Isso é desenvolver um relacionamento. Sabe? É gostoso você olhar, a pessoa está lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e ele vai adquirindo essa habilidade. Entendeu? Porque nós somos seres inteligentes. Nós somos cheios de emoções. Hormônios, né? Que uma hora um está dando coice, mas outra hora está chorando um. Né? Então, são mistos. E eu tenho ele por mim, e eu sou por ele.
Se a gente não quebrar essas barreiras e nos unir, lembrando que o cordão de 3 dobras não se rompe. A terceira dobra é o Senhor Jesus. Isso é desenvolver o relacionamento. Como Jesus vai estar no meio desse relacionamento, sendo que não há em um relacionamento? Você tem que almejar isso, querer o ápice do que Deus tem de um casamento para você. Não é perfeição, não é isso. Se fosse perfeição, você já não estaria mais aqui. Você estaria entre a lista dos arrebatados com Deus. Não, Deus quer que você seja esse exemplo que, em meio às dificuldades, é capaz de superar e viver bem. Jesus, na sua glória, ele se esvaziou e tornou a forma de um homem. Ele sabe o que a gente passa. E ele foi o maior exemplo, porque ele foi atacado, criticado, rejeitado, açoitado. Deixa eu ler algo aqui. Filipenses 2 diz assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma, diga comigo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha que lindo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas, diga essa palavra, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Quer dizer, esvaziou-se a si mesmo. E sendo encontrado na forma humana, diga comigo, humilhou-se a si mesmo. Olha que lindo. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele não foi, ele passou por humilhações, mas ele se humilhou. Se quebrantou. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Diga comigo essa palavra, esse versículo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Mas por quê? Prestou atenção no resto? No anterior? Obediência, humilhou-se, não foi orgulhoso, não usurpou, batendo no peito, eu sou o filho de Deus, eu sou igual. Não, foi servo, assumiu. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai, de Deus Pai. Então, é lindo. Você pega aqui a lista que nós passamos. Se nós devemos ter a mesma atitude do Senhor, Noé, Abraão, Davi, Paulo, Isaías, Moisés, Daniel, tiveram atitudes radicais e ousadas. No seu tempo, na sua geração, foram homens que obedeceram, se diferenciaram pela fé. Então, leia aqui comigo Salmo 27, palavras de Davi. Diga comigo, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então, preste atenção. Aí ele diz assim, espera no Senhor, diga comigo, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Diga, espera, pois, no Senhor. Então está aqui, a fé ativa o ânimo. Se ele tivesse perdido o ânimo, ele teria perdido a fé. Ele não diria, eu pereceria. Se eu não acreditasse, se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, eu ia perecer. Por que muita gente está perecendo? Porque escuta aquela vozinha desgraçada dizendo, não é para você, não é para você, você não vai vencer, sua vida não vai mudar, seu casamento não será, você nunca terá, você nunca será, você nunca... É porque acredita nisso. Apesar disso, essa certeza eu tenho, olha na NVI. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Diga comigo, apesar disso, essa certeza eu tenho.
viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Diga mais uma vez, a fé ativa o ânimo. Vamos lá, deixa eu ler outra coisa com você. Lamentações. Tenha anotado isso para você, com você. Lamentações 3:21. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Vamos voltar? Diga comigo, eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Então por que ficar lembrando do que rouba a esperança? Por que ficar lembrando do que tira a tua esperança? Espera aí, eu quero me lembrar do que me traz esperança. Eu quero que a minha memória esteja, eu quero que os meus pensamentos sejam pensamentos que me trazem esperança. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor, ela é inesgotável. Olha que pensamentos maravilhosos. Ela se renova, diga comigo, a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Olha que lindo. Sabe qual é a nossa diferença, gente? Nós vivemos no mesmo mundo, passamos pelas mesmas tribulações e aflições, mudando o tempo ou algum tipo. São as respostas que nós damos. Quais são os conselhos que você dá para você? O que sai da sua boca? Que tipo de pensamento você dá vazão? Eu vou pensar no que me rouba a esperança ou no que me dá esperança? Eu tenho aprendido, eu sou uma espécie de Davi, pereceria sem dúvida se não acreditasse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu vou ver. Eu me autoaconselho. Anima-te, coragem. Você tem que aprender a falar com você. Você tem que aprender a te aconselhar, se autoaconselhar. Anima-te, coragem, espera no Senhor. E Davi falou, por que está abatido a minha alma? Fala com você, por que você está triste? Por que você perdeu a fé? Por que você está chorando? Você pode até chorar, mas com fé, acreditando. O próprio Salmo 126 fala, você vai semear com lágrimas, mas você vai voltar com a colheita em alegria. O que eu realmente quero na vida é o Senhor. Olha que lindo. Viver junto dEle. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. Diga comigo, colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Lembre-se apenas de coisas que vão dar esperança para a sua vida. Todo pensamento que não te traz esperança tem que ser combatido. Você consegue discernir isso ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se você estiver focado e você falar, opa, esse pensamento está me roubando a esperança, ele não vem de Deus. Eu vou combater. Esse pensamento está me tirando a esperança. Eu vou combater. E eu preciso estar armado. Lembra de uma frase que nós usamos há um tempo atrás, não muito tempo? Você não pode ser uma arma que não tem bala na agulha. Para que serve uma arma que não tem bala na agulha? O que você faz com a arma que não tem bala na agulha? Serve para quê? Para quê? Para nada. O que você vai fazer com a arma que não tem bala na agulha? O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Se você é uma arma poderosa. Você. Agora, o que é arma? O que é bala na agulha? Quando a palavra está na tua boca. Quando versículos bíblicos estão dentro de você. Porque a única forma de você combater o mal é através da palavra. E se você for uma arma que não tem bala na agulha, que perigo você oferece? Aí que está o problema. Como é que eu combato? Através da palavra.
Como é que eu combato o desânimo? Através da palavra. Como é que eu prospero na vida? Não aparta da tua boca o livro dessa lei, está lá Josué 1. Medita nela de dia e de noite, porque só assim você vai prosperar. Como é que eu supero? Como é que Jesus venceu o diabo na tentação do deserto? Com a palavra. Não usou nenhum outro recurso senão a palavra. O que o diabo tentou fazer com Jesus? Igualzinho, você sabe que Jesus é o segundo Adão, não é? Sim ou não? Então, por que o primeiro Adão fracassou? Porque caiu na tentação, não é? E o segundo Adão? Foi tentado a mesma coisa. Qual foi a esperança de Satanás? Se eu derrubei o primeiro Adão, eu derrubo o segundo. Quebrou a cara. Você entendeu ou não? Sim ou não? Prestou atenção ou não, gente? A receita está aí. E, querido, uma das coisas que eu gosto de lembrar, que me traz esperança, claro que são todos os testemunhos de vida, mas o que Deus já fez na nossa vida. Eu gosto de lembrar. Porque o Deus que um dia curou, o Deus que um dia prosperou, tudo aquilo que Deus fez, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já viu a glória de Deus. É que nós somos eternos e insatisfeitos, queremos mais. E esquecidos, né? E esquecidos. Fácil. Mas se você lembrar do que Deus fez, lembrar da palavra, das promessas, e lembrar o que Romanos 1:20 fala, é só olhar para as coisas que são inexcusáveis, que Ele existe. O ar que você respira não é uma química, a coisa da físico-química simplesmente está aí. Não. Se você está respirando, então você vai vencer. Você tem que pensar no poder dele, no que ele já fez, o que a palavra diz. É aquela história, quem já passou por uma situação muito, 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 muito difícil, que parecia que você não ia passar por ela? Levanta a mão, por favor. Não passou? Está aí, ó, venceu. Não chegou aqui? O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai te levar muito além. Ebenezer. É o Deus que vai te levar muito além de onde você está. E é isso que você tem que dizer. Poxa vida, naquela situação que eu enfrentei, parecia que eu não tinha como passar. E eu passei, superei, rompi, venci. Então o mesmo Deus que me deu livramento lá atrás é o Deus que vai dar agora, o Deus que me trouxe até aqui. E essa voz que está falando, não, isso você não vai vencer, você vai repreender Satanás, porque assim que ele sai, não. O Deus que fez aquilo, ele vai fazer de novo, sai Satanás. Você tem que repreender. Você tem essa autoridade. Lembrando, gente, que você, quando está resistindo o diabo, quando você está enfrentando o diabo, você não está derrotando ele, porque ele já é um derrotado. Você só está colocando ele no lugar dele. É que a gente esquece disso. Os maus pensamentos, nem sempre é do diabo, mas repreende, mesmo que for o seu, porque o seu também não edifica. Mas geralmente é o diabo, porque ele não sabe o que você está pensando, mas ele enxerga, ele tem a leitura. Se ele é um ser inteligente, ele sabe quando você está desanimado. As suas atitudes no dia a dia já mostram se teu ânimo está ou não na fé. E o que você tem que fazer? Porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, sim contra as hostes da maldade. Então você tem que repreender. Nossa, pastora, mas é todo dia? É todo dia. Você se alimenta, você dá um jeito na sua casa todo dia, você trabalha, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer o seu exercício, você tem que fazer comida, se você não fizer, você não vai comer, a não ser que você vai sair. Até para comer fora vai dar trabalho. Então, a vida é dinâmica. Quem vive parado está depressivo e não constrói nada. Você tem que entender que, literalmente, é só lembrar de Josué. Esforça-te, anima-te, tenha bom ânimo. Deus opera no esforço, porque é no esforço que eu mostro a minha fé. Amém? Coríntios 4,16 diz assim, repita comigo, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, diga comigo, interiormente estamos sendo renovados dia, o quê? Está acontecendo com você?
exteriormente nós estamos nos desgastando, mas internamente sendo renovados dia após dia. Cada dia que passa, a esperança, o renovo é maior. E isso é poderoso. Pois, diga comigo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós, diga, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha aqui, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo um peso de glória eterno. Olha que coisa incrível. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, tudo que você faz aqui reflete na eternidade. Isso. Assim fixamos os olhos, diga comigo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é o quê? Mas o que não se vê é... Por isso que vale a pena pagar o preço. Por isso que eu não posso, diga mais uma vez comigo, a fé ativa, o quê? Nós não desanimamos. E como é que nós fazemos para não desanimar? A fé ativa o ânimo. A fé ativa o ânimo. Diga mais uma vez comigo, a fé ativa o ânimo. Agora, se fosse para lamentar o passado e reclamar das coisas que aconteceram difíceis na vida, eu vou fazer essa em pé, para você não cochilar. Fique em pé, por favor, que eu já vou orar com você. Vamos lá. Vamos lá. Quem acha que já passou por muita coisa difícil na vida? Levanta a mão, por favor. Então, tudo bem. Vamos ver, realmente, vamos fazer um comparativo aqui. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri um naufrágio, o barco afundou. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, isso tudo por amor a Cristo. Enfrentei perigos nos rios, diga comigo, perigos nos rios, diga perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quer dizer, se Paulo ficasse remoendo o passado e lamentando as atrocidades que aconteceu com ele, ou tivesse magoado com pessoas que o traíram, apedrejaram, certamente não conseguiria cumprir seu propósito, seu ministério. Entendeu o que eu falei? Sim ou não? Sim ou não? Quem são as pessoas fortes? Você acha que uma pessoa é mais forte por dentro ou por fora? Hã? Você acha que você tem que ser mais forte por dentro ou por fora? Às vezes, uma pessoa pode ser gigante por fora, mas ele é pequeno por dentro. Ele é fraco internamente. Ele não vai longe. Nós precisamos entrar, é uma palavra, nós falamos desde sexta-feira passada, você não pode entrar numa batalha e só sair machucado. Você entra numa batalha,
Você pode sair machucado, mas abençoado. E às vezes nessa batalha espiritual, é como Jacó. Ele lutou com um anjo, o anjo viu que não podia prevalecer contra ele, porque ele estava determinado. O anjo tocou na coxa dele, deslocou, ele estava com dor, cansado, mas ele não desistiu. Ele não saiu daquela batalha só ferido. Ele saiu daquela batalha abençoado. Tem gente que a única coisa que acontece com ele sai de uma batalha ferida. E desanimado. E né? desanimado. Ele saiu abençoado. Você tem que estabelecer isso dentro de você. Só para terminar, eu quero ler uma coisa com você. Deixa eu ler alguns versículos rápidos. Provérbios 24:10 diz assim, ó, repita comigo: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Pois nós somos cooperadores de Deus. Pois o eterno Deus, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo, diga comigo, corram de tal modo, que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo, diga comigo, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ou seja, meu servo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Então preste atenção, nós somos comparados a um atleta e nós somos comparados a um soldado. Você sabe que um soldado de patente elevada, às vezes leva anos para ele chegar a essa estatura. Um atleta de alta performance, de alto nível, leva anos de treinamento. Como é que você quer se tornar um vencedor do dia para a noite, sem passar pelo treinamento rigoroso, subjugando a sua carne, esmurrando a sua carne, a sua vontade? Nós não vamos conseguir. A vida de um cristão é comparada a um atleta. A vida de um cristão é comparado a um soldado. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme, nem afrouxa o cinto. Nenhum desamarra a correia das sandálias. Preste atenção numa coisa. Você sabe por quê? Olha o que eu vou falar para você. Sabe todo esse processo que a gente faz de jejuns, 7 domingos, separado, uma noite igual essa, à noite a igreja aberta, oração durante a madrugada. Tudo tem um processo na vida. E o processo você prepara a terra para receber a semente. Aquela semente é plantada e aquela semente vai gerar uma colheita. Cada palavra que vem para nós é uma semente. A preparação da terra é conosco. Deus não faz o que você tem que fazer. Abraão não ficou uma vida inteira esperando a promessa, mas ele teve que ter foco. A luta de Jó não foi uma vida inteira, não foi nem anos. Foram meses. Mas ele teve que ter foco. Pagar um preço.
intensificar. Há momentos na vida, quando a gente quer romper e quer ir para o próximo nível, tem que haver um processo de intensificação. Presta atenção numa coisa muito simples que eu preguei há um tempo atrás. Muito poucas pessoas sabem sobre isso. Eu estou vendo aqui 2 pessoas que são atletas. Jonathan, você é atleta, né? Japa, você é atleta, né? Levanta a mão vocês 2, só para as pessoas verem vocês. Então, eu vou usar um termo que acontece no meio deles, e eles vão confirmar isso. Essas pessoas, elas trabalham num nível de alta performance, treinamento, uma disciplina rigorosa, de alimentação, de treino, foco, total foco. É de segunda a segunda. Tem épocas que é literalmente todos os dias. Não pode se distrair. Só que tem uma coisa. Existe uma coisa no meio deles que se chama efeito platô. Que é eles estão fazendo tudo certo, estão fazendo nada errado, mas estabiliza. Sabe o que eles precisam fazer? Dar estímulos novos. Presta atenção, repita essa palavra comigo. Dar estímulos novos. Porque senão eles não crescem. Senão eles não crescem. Estou certo, Chapa? Estou certo? Se não der estímulo novo, ele está fazendo tudo certo, está fazendo nada errado. Está comendo certo, está treinando certo. Só que eles precisam mandar uma carga maior. Precisa mandar uma carga maior. E eu estou falando não só intensidade, somente em épocas que tem um objetivo. Vai ter que intensificar o treino, vai ter que intensificar a alimentação, e se quiser sair da estagnação, vai ter que dar um choque no organismo. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Às vezes você não está fazendo nada de errado, mas também não está fazendo nada para sair do lugar. Está aí, estabilizado. Você quer sair do lugar, então para sair do lugar vai ter que fazer algo diferente. Vai ter que andar 1 milha a mais. 2. Que 1 milha qualquer um anda. Jesus diz que nós andamos 1 a mais. Não é verdade? Qualquer ímpio anda 1 milha, você tem que andar 2. Você sabe, tem uma coisa muito bonita, eu quero a parte final de José. Aliás, deixa eu só ler essa parte aqui. Como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens com ele, que com ele estavam. Lê essa parte final aqui, ó. Já cansados, mais o quê? Mais uma vez, já cansados, mais ainda. Era a chance de acabar com 7 anos de perda, de roubo. Eles estavam cansados, mas ainda perseguindo o inimigo. Vou derrotar de uma vez por todas isso aqui. Não vai me vencer. Não vai. A prisão não parou José, ele não guardou rancor, mágoa. Tem uma coisa linda. Quando José teve o primeiro filho, quem lembra o nome do primeiro filho dele? Manassés. Sabe o significado de Manassés? Diga assim comigo: Deus me fez esquecer. O segundo filho deu o nome de Efraim, que significa, repita comigo, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Então, presta atenção na ordem. Primeiro ele teve que esquecer do que os irmãos fizeram. Então, o primeiro filho ele deu o nome Manassés, Deus me fez esquecer. E o segundo?
Manassés, Deus me fez prosperar aonde? Aonde? Mas para prosperar na terra do sofrimento, eu tive que fazer o quê? Esquecer o quê? O que me fizeram, a traição, a injustiça, o mal que me fizeram. Prestou atenção nisso ou não? E está na ordem certa. Está na ordem certa, exatamente porque ele, para prosperar na terra do sofrimento, ele teve que esquecer do mal que fizeram a ele. Está clara a mensagem? Sim ou não? Então, aí, eu vou falar a mesma coisa que eu falei de José. Não é só o sofrimento. Tem que ter um fim bom. Mas para ter um fim maravilhoso, imagina, Jacó só sai ferido? Não, ele saiu abençoado. Você não pode sair só ferido de uma guerra. O que aconteceu? Nada mais, não é nada, sair arrebentado, ferido, destroçado, estou arrebentado. Não, então você perdeu. Ele saiu ferido, mas ele saiu abençoado. E aquela benção, a ferida sarou, e a bênção continuou para a eternidade. Por quê? Porque ele lutou pela bênção. José, ele teve cautela, amor. Ele não queria que os irmãos sentissem que ele tinha algum sentimento ruim em relação aos irmãos. José não ficou remoendo o passado. Diga essa palavra, José não ficou remoendo o passado. Sabe por quê? O Espírito de Deus na vida dele tornou-se o homem mais importante do Egito. E tornou-se de graça? Não. Feche seus olhos, por gentileza. Você precisa entender que Deus tem um projeto grande com você. Deus tem um projeto grande com você e talvez Ele esteja lidando com você. Mas se não perdoar, não vai prosperar. A falta de perdão trava a vida de uma pessoa. Se você quer ir longe com Deus, quer ir além, então a primeira coisa que você deve fazer é fazer como José, esquecer o passado. Paulo deixou para trás o homem terrível que foi e ficou. Ele não ficou preso nas maldades, nas perversidades que fizeram com ele. Está entendendo? Você também precisa dizer, diga comigo, Manassés. Sabe o que você está dizendo? Deus me fez esquecer. Você quer prosperar, ter sucesso? Mas Efraim vem depois de Manassés. Efraim é após Manassés. O Espírito Santo quer que você passe uma borracha no passado. Entenda hoje sobre essa receita, o espírito da fé. Agarre-se à palavra, deixe o passado, perdoe, limpe seu coração, para que Deus possa fazer uma obra linda na sua vida, e Ele quer fazer. Ânimo. A fé ativa o ânimo. Foque no que te dá esperança. Diga, eu vou focar no que me dá esperança. Então, o que te dá esperança? Viver um futuro poderoso, glorioso, abençoado, feliz, realizado. Então, Manassés, Deus me fez esquecer. E logo após Manassés, chegou Efraim, que é Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Não saia da batalha só ferido. Saia abençoado. Entendeu? Saia abençoado. Deus tem esse propósito lindo com você.
A fé ativa o ânimo. Deus quer isso. Pensa no que te dá esperança. Às vezes a gente fica assim, mas olha o que fizeram comigo, olha a atitude. Não, olha o que eu tenho para viver. Olha o futuro lindo. Olha a vida gloriosa que você tem pela frente. Olha as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a tua vida. O que vai pesar mais? O passado ou tudo aquilo que está diante de você para você viver um futuro glorioso, poderoso? A bênção do Senhor, de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade. Tem uma mensagem aqui para você. Perdeu o ânimo? Então ativa a fé. Porque quando a gente perde o ânimo, é porque a fé, de alguma forma, ela foi desativada. Fala com Deus. Antes de eu orar por você, fala com Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero esses 2 filhos. Eu quero esses 2 filhos. Manassés e Efraim. Eu quero esquecer o passado, a dor, tudo que eu sofri, tudo que eu vivi. Eu quero. Porque eu quero viver o Efraim. Eu quero viver. Quando nós falamos prosperar na terra do meu sofrimento, prosperidade é ausência de necessidade, sabia? Prosperidade é uma vida plena. Prosperidade é você viver cheio de paz, cheio do Espírito Santo. É você viver um casamento, um lar abençoado, feliz. É você ser suprido em tudo e em todas as áreas, cheio de saúde, cheio de energia, cheio de boas perspectivas, um futuro poderoso pela frente. Seja maior por dentro. Talvez está na hora de dar um estímulo diferente à tua fé. Está na hora de dar um impacto diferente para sair de onde está. Talvez você diga assim, eu não tenho feito nada errado, mas também não está fazendo aquilo que precisa ser feito para sair do lugar. Então precisa dar um efeito diferente aí, um estímulo diferente. E você vai sair do nível que está, vai sair do lugar que está e vai para um nível superior. Está na hora de crescer, nós podemos crescer. A fé ativa o ânimo. Você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser um marido melhor, você pode ser uma esposa melhor, você pode ser um pai melhor, você pode ser um cristão melhor, você pode ser um ser humano melhor, um servo melhor, você pode ser melhor em tudo. E essa é uma decisão que você toma. Sabe por quê? Você quer esses 2 filhos. Você quer esses 2 filhos, Manassés e Efraim. E não só por isso se tornou tão grande. Nós somos cristãos. Jesus se esvaziou, humilhou-se a si mesmo. Não precisou ninguém humilhá-lo. Ele humilhou-se. Ele desceu a postura de servo. Ele não permitiu. Olha que coisa linda, Paulo. Se Paulo fosse remoer tudo que fizeram, todas as injustiças, todas as maldades, não teria se tornado o homem poderoso que se tornou. Diga ao Espírito Santo, eu quero ser maior por dentro do que por fora, Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo, eu quero ser muito maior por dentro do que por fora. Me ajuda a crescer por dentro. Me ajuda. Eu quero ser como esses heróis da fé. Eu quero ser um Paulo, eu quero ser um Davi. Eu pereceria sem dúvida se não acreditasse que veria os bens, as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Deus tem bênçãos poderosas para a tua vida. Diga isso. Eu pereceria e eu não vou perecer porque eu creio
Eu não vou perecer porque eu acredito. Eu acredito num futuro poderoso. Eu acredito num futuro glorioso, cheio de bênçãos, cheio da graça, cheio da unção do Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe todas as pessoas que aqui estão. Abençoa as famílias, abençoe os casais. Abençoa, meu Pai. Abençoe cada pessoa que aqui está, Senhor. Que a fé dela seja ativada nesta noite. Oh, meu Deus, que a fé ative o ânimo. Que ela saia daqui animada. Animada para viver coisas novas. Animada para viver um futuro poderoso, glorioso. Para viver experiências novas. Para viver novidades. Para segurar o Manassés e o Efraim nas mãos dela, Senhor. Que ela saia daqui, oh meu Deus, animada, porque tem um futuro glorioso, tem um futuro poderoso para ela, para a casa dela, para a família dela. Tem algo glorioso esperando, meu Pai. Tem a tua fé ativada hoje. Tem a tua fé ativada. O ânimo. Sai daqui hoje cheio de ânimo. Declare aí. Faça declarações. Eu vou viver um futuro poderoso. Deus tem um futuro glorioso para mim. Eu tenho coisas novas para viver. Experiências novas. A glória de Deus. A grandeza de Deus. Eu vou. Eu sei. Eu saio daqui animado. Eu saio daqui cheio de ânimo. Motivado. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Sim, meu Pai. Senhor, nós olhamos para frente, meu Deus. Nós deixamos o passado para trás, meu Pai, e declaramos, Senhor, é tempo de vitória, é tempo de viver o novo, meu Pai, é tempo de prosperar, é tempo, Senhor, do Senhor erguer, levantar, meu Pai, que cada um saia daqui, meu Pai, determinado, crendo, Senhor, que Ele pode dar mais, Senhor, como esses heróis da fé tiveram atitude ousada, um compromisso com a palavra, com o Senhor, meu Pai, não ceder à tentação, Senhor, não duvidaram da Tua palavra, foram obedientes, Senhor, e nós declaramos isso, Senhor, que cada um vai prosperar, Senhor, que cada um vai deixar o passado para trás, vai deixar de olhar para a dificuldade e vai olhar, Senhor, para as promessas do Senhor, para o tamanho da Tua grandeza, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para cada um de nós. Senhor, nós declaramos, Senhor, que será o melhor ano na vida de cada um, Senhor, que cada um tenha o melhor, meu Pai, casamento, o melhor emprego, a melhor vida, Senhor, que cada um possa despertar essa fé, que tenha coragem, que tenha ânimo, Senhor, nos ajuda, Senhor, a dar passos maiores, nos ajuda, meu Pai, para enxergar, Senhor, o tamanho do Senhor, meu Pai, que a nossa fé alcance, Senhor, as promessas do Senhor. Por isso, Senhor, nós fazemos essas declarações, que o Teu povo vai vencer, o Teu povo vai prosperar, Senhor, que vai haver restauração, salvação, Senhor, o milagre vai acontecer. Coloca esse povo, meu Pai, na terra prometida, Senhor, ajude a cada um, meu Pai, deixar o passado para trás, a perdoar, Senhor, abra a mente, Senhor, limpa o coração, Senhor, esforça as mãos de cada um, mostra que o Senhor é com a igreja, meu Pai, mostra que o Senhor tem, Senhor, muito mais do que Ele está pedindo ou pensando, porque esse é o Deus que nós queremos e servimos, Senhor. O Senhor operou no passado, o Senhor já tem operado na nossa vida, nas nossas vidas, e vai continuar operando. Por isso nós declaramos, Senhor, o sobrenatural, a prosperidade, meu Pai, Senhor, a restauração, o milagre, em nome de Jesus. Segure nas mãos. Você tem um membro da sua família aí, segure nas mãos dela ou dele. Ou se você quiser segurar nas mãos de alguém que está, seu irmão na fé, que está aí pertinho de você, com seus olhos fechados, segura nas mãos dele e diz assim: diga, eu estou tão animado com tudo que Deus vai fazer. Diga, eu acredito que Deus, Ele vai fazer coisas grandiosas. Diga, eu estou tão animado com as novidades que estão chegando
Diga, há esperança no meu coração. Diga, e eu quero transferir para a tua vida esta unção. Diga, eu estou extremamente animado com tudo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ó, quem está em família, olha para o teu companheiro, para a tua companheira e diga assim, querido, diga querido ou querida, diga, eu estou tão animado com tudo que Deus vai fazer em nossas vidas. Diga, tem coisas novas chegando. Diga, nós vamos viver coisas grandiosas. Eu creio nisto. Um novo tempo, tempo de bênçãos. Diga, está chegando o nosso Manassés e o nosso Efraim. Diga, eu creio. Eu saio daqui hoje já com Manassés. E está chegando o Efraim. Porque nós vamos prosperar na terra do nosso sofrimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante as mãos. Em nome de Jesus, eu declaro e concordo. Eu profetizo sobre a vida de vocês. Eu declaro, saia daqui extremamente animado, abençoado, com tudo que Deus vai fazer na vida de vocês. Tem novidades, coisas novas, bênçãos inéditas, milagres inéditos chegando em nome do Senhor Jesus. Saia daqui cheio de ânimo, sabendo que está chegando aí o Efraim. Deus vai te fazer prosperar na terra do seu sofrimento em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, diga eu recebo, creio e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.